Agora tá startado. Bom dia, pessoal. Espero que todos consigam nos ver, nos ouvir bem. Alguém da Cor pode só nos confirmar, por favor, se estão nos ouvindo e nos vendo bem? Ah, ok. O pessoal respondeu aqui. Perfeito. Acho que o chat está aberto também, né? O chat está aberto, sim. Eu acho que a gente já pode começar, né, pessoal? Acho que sim, Julião. Estamos no horário. Bom, primeiro, antes de mais nada, bom dia a todos vocês. Para mim, um grande prazer abrir essa conversa e representando a Cor, dar aí a todos vocês as boas-vindas, né? O tema hoje é um tema um pouquinho diferente. A gente vai abordar um movimento bastante ousado da nossa parte, mas que tem como alicerce trazer à Cor a modernidade e a complexidade que hoje as aplicações de IoT demandam. A gente, por muitos e muitos anos, trabalhou com uma estrutura de plataforma de gestão de conectividade própria, e ela é uma plataforma reconhecida, uma plataforma que os clientes gostam bastante, mas chegou um momento que a gente entendeu que mais aplicações, mais possibilidades nos demandavam uma atualização, uma modernização, e eu não gosto de chamar de melhoria, mas trazer a plataforma a todas as demandas atuais do mercado, ou até superando um pouco a demanda de hoje, olhando um pouquinho para a tendência, né? Por conta disso, a gente apresenta hoje para vocês as principais funcionalidades e o conceito de uma nova plataforma de gestão. Quando a gente diz nova plataforma, é um conceito novo de uma plataforma que, primeiro, passa a ser orientada ao ICCID, ao número do SIM-CAR, e não mais às linhas. Isso tem um fundamento importante para nós, porque uma plataforma de gestão, quando ela é orientada a linhas, ela demanda você gerenciar linhas e plásticos juntos. O que a gente está propondo é um novo conceito onde o plástico ou o SIM card soldável passa a ser a chave de todo o processo de gestão, mas que você passa a ter múltiplos profiles, múltiplos índices, múltiplas coberturas, todos esses componentes associados a um único plástico. Então, esse é um primeiro ponto que o Davi em breve vai abordar com vocês. Um segundo ponto que para nós foi muito importante, a gente precisava e queria somar o nosso conhecimento e o nosso expertise global a um time de engenharia, de desenvolvimento e de suporte locais no Brasil, com mais conhecimento ainda, mais pessoas trabalhando em prol do nosso cliente. Então, isso foi um fator fundamental, um passo importante em trazer o Portal 2.0 com um time de desenvolvimento, um time de suporte de infraestrutura aqui no Brasil, 100% dedicado à operação do Brasil. A gente vai, de uma forma bem breve, falar um pouquinho sobre a plataforma, mas eu queria deixar um recado importante que em breve a Core traz ao mercado soluções de eSIM, uma solução global baseada num perfil de conectividade vivo aqui do Brasil, cobertura vivo, na verdade, e uma solução que a gente chamará de multi-SIM em breve, lançaremos em breve no mercado, que é uma solução com múltiplos profiles, onde o nosso cliente poderá escolher qual cobertura melhor o atende sem trocar o plástico. Então, tudo isso passa a ser possível nessa nova dinâmica da plataforma Portal 2.0. Outra coisa muito legal, que eu acho legal trazer e discutir com vocês, existe um time de desenvolvimento focado em inteligência artificial, que trabalha incansavelmente para que a gente, em breve, acople a solução de IA à nossa plataforma Portal 2.0. Então, muito em breve, ela passa a ter também a funcionalidade de uma IA. E a IA, ela não só facilita, como ela traz insights de gestão que muitas vezes tornam a operação mais eficaz, gastando menos, comprando e gerindo SIM cards e conectividade da melhor forma e adequada a cada tipo de aplicação. Então, é um recado bem breve da minha parte. A Core aposta demais nessa nova fase, nessa nova plataforma. Todo esse movimento, claro, não é um movimento trivial, ele traz desafios. Muita gente
acostumado com a versão do Portal 1.0, vai ter todo o nosso suporte, toda a nossa força. A gente espera dar mão a todos vocês, acompanhá-los em cada passo. Contem com a Cor. Havendo desafios, havendo questões, dúvidas, todo o nosso time de suporte, todo o nosso time de engenharia, todo o nosso time de desenvolvimento fica à disposição de vocês o tempo todo. Vocês não estão sozinhos nessa adoção da plataforma Portal 2.0. Da minha parte, é algo bem breve. Quero agradecer realmente em nome da Cor e passar a palavra ao Davi, que é quem de fato vai mostrar para vocês as características da plataforma, pessoal. Davi, bom dia, obrigado aí. Deixo contigo a palavra. Obrigado, Júlio. Obrigado a todos os participantes aqui. Estou passando o nome aqui passando a vista aqui nas listas de participantes. Muitos nomes conhecidos, alguns também não tão conhecidos. Então, queria começar me apresentando. Eu sou Davi Souza, sou diretor de Operações e Tecnologias da Cor aqui no Brasil. E o objetivo aqui é, primeiro, eu e o Júlio mostrarmos a cara para vocês, para que vocês sintam que a gente está fazendo uma transição de plataforma, mas bem pessoal, bem próxima de vocês, tá? Esse evento foi aberto somente às pessoas que já usam o Portal 1.0, então não é um lançamento de mercado, é um lançamento exatamente para vocês que já são os nossos clientes e que precisam passar muito em breve por essa transição da troca da plataforma. Então, esse é um pré-lançamento para que vocês conheçam essa nova plataforma, suas principais funcionalidades, e para que vocês nos conheçam também, quem não nos conhece pessoalmente ainda, para saber que a gente está junto nessa transição. E o que vocês precisarem, como o Júlio falou, toda a nossa equipe de suporte, toda a nossa equipe de vendas está de mãos dadas com vocês para que a gente consiga fazer essa transição o mais tranquilo possível, tá bom? É uma transição só para melhor, é isso que importa. Então, deixando de delongas, eu queria apresentar isso para vocês e depois dizer como é que vocês vão começar a usar essa plataforma também. Então, vou compartilhar uma tela aqui para que vocês possam ver, de fato, daquilo que a gente está falando, ok? Talvez a câmera fique um pouco de lado, porque eu estou trabalhando com duas telas. Bom, gente, essa é a nova carinha do Portal 2.0 para que vocês façam o login de vocês. Eu vou explicar direitinho depois como é que vocês vão fazer esse login, mas uma vez feito o login, então vocês vão ter acesso à plataforma. E eu vou dar uma característica geral dessa plataforma, tá bom? Fica claro aqui que a ideia não é fazer um onboard completo de vocês. Todos os clientes depois podem solicitar qualquer ajuda, mas eu quero dar um overview de como é que isso funciona, tá bom? Outra coisa importante também, essa plataforma que vocês vão começar a ter acesso a partir do momento do final desse evento, ela é uma plataforma totalmente já em produção. Ela está com os dados de cada um de vocês ainda não 100% sincronizado, isso vai acontecer nos próximos dias e semanas, mas vocês vão poder entrar na conta de vocês e vocês vão poder usar normalmente, visualizar normalmente tudo que está acontecendo lá dentro. Só que é uma plataforma que ainda não está em operação. Então fica claro que vocês vão conseguir enxergar. Muitos dados vocês vão ter em real time já funcionando, só que as ações não vão ser executadas. Eu vou explicar isso quando a gente estiver falando um pouquinho mais para frente. Julião, você levantou a mão, o que você precisa falar? Pessoal, só para avisá-los, enquanto o Davi corre essa apresentação, eu só fechei a câmera para que o Davi fique em foco e eu vou respondendo aqui algumas questões do chat enquanto isso, tá bom, Davi? Perfeito, por favor, pode falar sim. E me ajuda aí, então com as respostas no chat. Inclusive, vocês usem o chat sem problema nenhum. A gente vai no final fazer abrir para alguns questionamentos, né? E dentro do possível a gente fazer as respostas também. Aquilo que a gente não conseguir por causa do tempo, fiquem abertos para conversar com a nossa equipe, para mandar mensagens e para que a gente possa responder depois. Bom, gente, tem muita gente, acho que pelo que eu estou vendo aqui, que já viu a aparência dessa plataforma em outras aplicações, né? Então, ela é uma plataforma de mercado, para muita gente isso não vai ser grande novidade. Obviamente, ela está sendo otimizada e customizada para as necessidades da Core, mas tem muita gente que acha que vai ter facilidade porque já trabalha com uma plataforma muito parecida. De qualquer forma, a gente apresenta isso de uma forma geral. Logo de cara aqui, o que vocês têm é um dashboard, onde vocês vão encontrar diversos gráficos, e com o tempo isso vai aumentando, e vocês vão tendo maiores possibilidades, né? Mas
esses gráficos vão apresentar alguns principais dados. Eu vou deixar isso mais para o final e apresentar para vocês todo o menu, toda a estrutura que a gente trabalha dentro dessa plataforma, ok? Eu estou com um cliente de demo aqui, mas cada um de vocês, ao final, vai poder entrar na sua própria conta e ver as linhas de vocês, os dados de vocês. Mais uma vez, não 100% sincronizado ainda, mas isso vai acontecer nos próximos dias. A parte de fatura, e vocês vão poder ter acesso a tudo aqui, inclusive ver com detalhamento por produto, eu não vou mostrar agora, porque a gente ainda não tem dados de faturamento aqui, não é? Então, isso eu vou mostrar nos próximos eventos, nos próximos dias, a gente vai se organizar e se encontrar novamente, eu vou dar mais detalhes sobre isso. Eu vou para algumas questões mais interessantes. A parte de produtos é onde vocês vão conseguir enxergar dentro da conta de vocês quais são todos os produtos da Core que vocês têm assinatura para poder utilizar. Então, isso aqui é o resumo de todos os produtos liberados para vocês e as condições comerciais, o que antigamente a gente chamava de contrato, em que vocês têm estabelecidas junto à Core. E aqui, consequentemente, vocês conseguem identificar cada um desses produtos e como ele está trabalhando. Esse cliente de teste, por exemplo, eu tenho aqui um único produto, que é um produto da Vivo de 10 gigas. Então, para clientes que possuem muitos contratos, né, que possuem muitos planos diferentes, vocês vão poder listar todos os planos possíveis, ok? Depois a gente tem dois bem interessantes aqui, que são mapeamentos, mapas de calor, para vocês poderem acompanhar como é que está o andamento, né, ou a distribuição de todas as linhas de vocês dentro do território. Então, a gente tem, de fato, um mapa gráfico. O primeiro, que é o geoposicionamento, ou geodashboard, vocês considerem uma distribuição geográfica por produto. Então, vocês têm aqui em cima a possibilidade de escolher qual produto que vocês querem monitorar. E a partir desse momento, é só que conta que eu estou, para ter certeza que eu estou na conta certa. Opa, é por isso. Vamos mudar de conta aqui. E vamos voltar para o Geo. E a partir do momento que eu vou dar um filtrar aqui, ó, eu consigo ter exatamente um mapa de aonde estão. Como eu estou numa conta de teste, né, o que vocês vão encontrar aqui é que as linhas de teste estão exatamente no endereço da Core aqui em Pinheiros. Então ele posiciona e diz aonde as linhas estão, perfeito? E isso ele vai distribuindo. Então esse primeiro mapa é um mapa para vocês poderem controlar a distribuição geográfica de todas as suas linhas ou separado item por item, produto por produto, né? Antigamente a gente chamava isso só de plano, hoje esse conceito é chamado de produto dentro da nova plataforma. O segundo mapeamento, a gente tem um pouquinho mais específico. Em vez de separar por produto, a gente pode separar por tecnologia. Então, eu posso aqui fazer a visualização da mesma forma de geoposicionamento, mas do lado de cá tem um outro filtro, e vocês podem ver como é que essa distribuição funciona através de tecnologias diferentes. Então, se eu quiser ver aonde eu tenho 2G, no meu caso aqui, nas minhas linhas, eu não tenho nenhuma funcionando em 2G, porque no momento estão todas elas em 4G, tá bom? Como a amostragem aqui é pequeno, né? É pequena, e eu não estou abrindo nenhum cliente para que a gente não faça nenhum vazamento de informação, eu estou pegando somente os meus dados de bancada, mas a gente pode fazer essa distribuição e essa geolocalização também por tecnologia. E a gente vai ver, então, da onde que ele está tirando essas informações, né? Quando vocês vão ver o mapeamento dos SIM cards de vocês, essa é a parte mais interessante de todas, né? Onde aparece todos os SIM cards que vocês têm, eu vou começar a mostrar que tipo de informação agora vocês conseguem obter desses SIM cards. Então, a primeira informação que a gente coloca aqui, né, desde o ICCID e do MSDN. Isso é um comentário que o Júlio começou falando na narrativa dele, que é o seguinte: toda plataforma ela é orientada ao ICCID, né? No mundo de IoT, o ICCID é muito mais importante do que o número da linha. Tanto é que ele é o primeiro indicador aqui.
Ele é um indexador real de tudo que a gente faz aqui dentro. Então, vocês podem ter para todas as linhas o ICCID e o MCSDN, quer dizer, tanto o número do cartão quanto o número da linha, qual a operadora que a gente está, de fato, trabalhando com aquele cartão, mas interessante também que a gente tem aqui do lado a rede. Então, a gente mostra não só qual é a operadora do cartão, mas qual é a rede que ele está conectado naquele momento. Então, se vocês pegarem no caso da Algar, a gente tem um produto da Algar, mas ele está nesse momento conectado com a rede da TIM, tá? Isso pode acontecer também, por exemplo, para vocês detectarem o RAN share. Vocês podem ver um cartão da Vivo conectado numa rede da TIM, ou um cartão da TIM conectado numa rede da Vivo. Ele vai mostrar essa informação. A tecnologia, ele está mostrando aqui também. Todos os meus 3 casos que estão online, eles estão com tecnologia 4G. Então, aqui vocês poderiam enxergar isso com 2G, com 4G, tá? Sem problema nenhum. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre o tempo da localização. Isso aqui é feito pelo interim das sessões abertas, né? A média de interim dentro de todas as operadoras é cerca de 5 minutos. Então, a cada 5 minutos que uma sessão está aberta, a gente recebe um dado. E é através desse dado que a gente consegue receber a localização da antena, tá? Essa localização que vocês têm aqui não é a localização triangulada do device, é a localização da célula, da antena que ele está enxergando, né? Que está sendo enxergado o dispositivo. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais para frente também, logo em breve. Agora, se você receber um outro dado antes dos 5 minutos, seja por um envio do dispositivo, seja por uma quebra de sessão, ele vai ser atualizado neste momento. A cada dado recebido pela plataforma, essa atualização é feita. Ok? Então, gente, o que mais a gente pode ver aqui bem interessante? Tem 2 datas, tá? Ou 3 datas aqui. A data de aprovisionamento, a data de ativação e a data de último acesso, né? A data de aprovisionamento é a data que a linha é enviada para vocês, a data que a linha foi, de fato, aprovisionada em vocês como clientes. A data de ativação é a data e hora a partir do qual começou a cobrança dessa linha, não é? Porque existem produtos que podem ser enviados, como o produto Smart, com um tempo de carência. Então, ele tem data de aprovisionamento, mas ele não tem data de ativação. A partir do momento que ele for ativado, é que a cobrança começa e as 2 datas são preenchidas. Essa aqui é a data e hora do último acesso feito, da última atualização. Então, essa é a data e hora do último dado recebido, tá bom? A rede a gente já falou qual é o produto que vocês estão usando, tá? E aqui vem todos os status. Isso é bem legal eu mostrar para vocês que status são esses, tá? Então, vou primeiro falar a respeito da conexão. Essa conexão aqui, ela trabalha com 3 status e 3 cores diferentes. Deixa eu até ver que eu acho que eu tenho um outro aqui que mostra as 3 cores, ó. Então, eu tenho o verde, que é a linha está online, ela está com sessão aberta. Eu tenho o vermelho, que a linha está offline, então naquele momento não existe sessão aberta para aquela rede, para aquela conectividade. E eu tenho um terceiro status, que é uma linha que nunca se conectou, a gente nunca recebeu dados dela. Então, provavelmente, é uma linha que vocês compraram, mas é uma linha que ainda está no período de carência ou é uma linha que está no estoque de vocês. Então, é uma linha que ela nunca trafegou dados para a gente. Então, vocês têm como diferenciar isso e filtrar isso dentro da base de vocês também. E do lado de cá no status, a gente tem essas 4 mãozinhas que indicam para vocês como é que está o status da linha em 4 situações diferentes. O primeiro deles é um bloqueio administrativo. Se vocês encontrarem essa mãozinha em vez de verde, vermelha, vai significar que a linha não está trafegando porque existe algum problema contratual entre a Cor e vocês. Então tem que entrar em contato com a gente para descobrir por que essa linha foi bloqueada, tá? Mas é um motivo administrativo. O segundo bloqueio é um bloqueio técnico. Se essa mãozinha estiver vermelha, é porque vocês pediram para que essa linha fosse bloqueada. Então, por algum motivo, vocês descobriram que ela está trafegando de forma incoerente, que ela está com tráfego muito alto, vocês pedem para parar de transitar essa linha.
Então vocês pedem, solicitam um bloqueio para ela. É a segunda mãozinha ficando vermelha. Deixa eu ver. Aqui a gente tem um exemplo de mãozinha vermelha, tá bom? O que é esse exemplo aqui? É o terceiro, é a suspensão Anatel. Então essa linha, ela não está trafegando porque ela está em suspensão Anatel. Então é a terceira mãozinha. E o último status é quando vocês travam a linha, quando a linha é travada, o tráfego dela, por causa de excesso de consumo, né? Então a gente tem os bloqueios por consumo, e se ela consumir mais do que deveria e foi bloqueada por consumo, a última mãozinha vai ficar vermelha. Qualquer uma das mãozinhas vermelhas significa que aquela linha não está trafegando, tá bom? Então ela não pode ter uma seção aberta. E assim vocês conseguem aqui em cima filtrar para saber, por exemplo, qual das linhas estão em suspensão. E aí a gente consegue fazer o filtro de acordo com esse status. Opa, deu uma mudou de tela aqui. Um errozinho que não deve... Ah, é que eu estava com duas telas com dois usuários diferentes conectados, por isso que deu problema. Mas a gente consegue filtrar, por exemplo, então quero ver quais são as que estão offline. Filtro aqui, ele vai me mostrar qual dessas opções, né? Ele vai me trazer somente agora as opções de offline, que seriam as azuisinhas. Pelo menos deveria. Aconteceu algum probleminha aqui, gente. De novo, né? Isso aqui não é uma função beta, ela já está pronta para ir para produção. Óbvio que pode acontecer ainda alguns bugzinhos. Até o dia de lançamento, a gente está acertando tudo para que vocês não tenham nenhuma dificuldade em relação a isso, tá bom? Mas vocês estarão liberados hoje mesmo para já começar esse uso, começar esse treinamento até a data do lançamento propriamente dito. Então é assim que a gente trabalha com esses status e para que vocês saibam como é que a linha está operando propriamente dito. A última coluna aqui, né, a próxima coluna aqui é uma coluna de firewall, que é para quando vocês têm VPN com a gente, configurações especiais, IP fixos. Esta coluna é que mostra como é que essa configuração está aplicada a cada uma das linhas. Então, se existir configurações próprias de firewall e de IP para vocês, é essa coluna que vai mostrar isso. Aqui a gente tem o consumo dentro do ciclo. Lembre que a Core trabalha com ciclos que começam no dia 24 e terminam no dia 23 do mês seguinte, e esse é o consumo total acumulado dentro daquele ciclo, ok? Qual é a última PN que se conectou? Qual que é o e-mail recebido pelo equipamento? Isso vocês, então, não precisam preencher esse dado é obtido automaticamente através do envio de dados, tá? E aqui a gente tem mais uma coluna também, que é a informação do cliente. Eu já vou explicar isso, mas o Júlio levantou a mão. Pode participar, Júlio. Davi, eu, na verdade, só queria dizer Fala. que alguns clientes que optem lá, claro, no futuro, né? Estou dizendo pós-implantação, pós o período de implantação, de adoção e estabilidade de todo o processo que envolve cada um dos clientes, a questão do e-mail é algo muito importante, porque lá na frente, quando a gente trabalhar algum tipo de solução de APN privada, por exemplo, a algum cliente, o e-mail pode fazer parte de uma solução chamada e-mail lock, que é eu garantir que as minhas linhas só funcionem com os equipamentos que eu cadastrei como liberados para uma autenticação através do e-mail. Então é só um adendo de que essa função do e-mail parece uma função simples, mas que lá na frente, através de projetos customizados que a Core vai oferecer, isso pode se tornar uma funcionalidade importante. Obrigado, viu? Desculpa te incomodar, te interromper aí de novo. Imagina, Júlio. Isso é uma pauta que a gente, como e-mail lock, a gente não traz agora nesse seminário, mas ela já está implementada, não está liberada ainda, mas essa plataforma vai possuir o e-mail lock, tá? Então, esse comentário que o Júlio disse é para quem precisa disso, logo muito em breve vocês estarão tendo acesso a essa funcionalidade também, por isso que o e-mail já está aqui fazendo parte de toda a estrutura de dados.
E essa informação de cliente é o que na plataforma atual a gente chamava dos tags, não é? Então, são anotações que vocês podem fazer na linha, desde uma placa do carro, uma placa do veículo, até de que projeto aquilo pertence, qualquer comentário, uma linha que está em teste, uma linha que está com problema. Então, vocês podem fazer anotações nessa linha, linha por linha, e isso é colocado aqui nessas informações. Tudo que vocês tinham no sistema antigo está sendo importado para cá, tá? Então, se vocês tinham comentários no sistema antigo, esses comentários estão sendo importados para a linha dentro desta coluna, ok? E aqui no final, o campo de observação é um campo nosso, ele vai ser até eliminado aqui da visualização do cliente, porque é quando a Core também quer fazer alguma observação em relação a alguma linha, a gente está tratando alguma linha para vocês, alguma coisa, então a gente também tem o nosso campo de observação para a linha. Mas aí um campo é do cliente, um campo é da Core. Então aqui a gente vai depois ocultar essa coluna que não tem necessidade. No final de tudo, a gente tem algumas ações que a gente pode fazer. Isso é um padrão, mais ou menos, para a plataforma. A gente sempre tem na parte superior todos os filtros que a gente pode utilizar. E aqui no final a gente tem algumas ações que a gente pode executar para cada uma dessas linhas, né? Eu vou falar das ações primeiro, depois eu falo de forma generalizada dos filtros. As ações. Primeira ação, a gente pode visualizar a localização específica dessa linha naquele momento, a última atualização que a gente tem. Então está aqui, a gente vê a última célula que recebeu os dados daquela linha específica, tá? Então, isso ajuda a vocês tentarem fazer algum tipo de, no caso de um furto, no caso de uma aplicação de um jammer, que vocês precisavam saber qual foi a última célula onde o veículo se encontrava, vocês não precisam mais solicitar essa informação para a gente, vocês conseguem ver isso online, diretamente na plataforma em real time, né? Do lado direito, depois que a gente tem o íconezinho de localização, a gente também tem a visualização dos dados da antena que recebeu essa localização, tá? Então a gente tem o LAC, a gente tem o Cell ID, se vocês precisarem dessas informações, e a gente também já plota latitude e longitude, que foi utilizado pelo nosso sistema para colocar no mapa, mas que vocês também podem utilizar no sistema de vocês para colocar em algum Google Maps ou em alguma outra coisa, né? É importante a gente comentar também, eu normalmente falo isso no final, mas toda essa plataforma foi desenvolvida já full time e com acesso pleno via API, tá? Então, para quem vai precisar no futuro acessar esses dados, ou tiver interesse para acessar esses dados via API, então logo a gente faça o lançamento da plataforma, é só entrar em contato com a gente que a gente vai começar a divulgar a documentação da API também. Então, esse tipo de informação vocês vão conseguir obter através de automações. A gente tem aqui um botãozinho de editar, que é para a gente poder mudar essa informação, colocar um tag qualquer nessa linha. Então, eu poderia comentar aqui que ela está em teste em bancada. E a partir do momento que eu salvo isso, essa informação vai ficar conectada, né? Vai ficar vinculada diretamente àquela linha. Eu tô fora do escritório aqui, minha conexão não está tão boa assim em relação à velocidade. Minha voz também tá um pouco desgastada hoje aqui, tá? Tem falado muito nos últimos dias, então a gente acaba ficando com a voz meio rouca. Mas acho que tá dando para entender aí, né, Julio? Da voz de taquara Assim, Davi. rachada que tá aqui hoje. Davi, aproveitando algumas questões envolvendo informação de clientes e tags, eu disse que você abordará isso em breve, vai dar mais detalhes de como carregar, se é possível fazer isso de forma massiva, um a um, uma só, várias, seria bom depois abordar, tá? O pessoal tem algumas questões a respeito. Perfeito, perfeito. Então, gente, o que eu fiz aqui, nesse caso, foi mostrar para vocês, através do botãozinho de ação, como fazer unitariamente, né? Depois eu vou mostrar para vocês aonde ficam essas informações de forma massiva, mas dá para fazer também. De forma unitária, linha por linha, a gente tem duas ações diretas, que é colocar aqui as informações e colocar um reset. Então, eu posso fazer, através desse botãozinho aqui da setinha, o reset direto na linha, sem ter que entrar no ambiente que a gente chama de Custom Care,
que é onde eu executo todas as minhas ações dentro da linha. Em vez de fazer no Custom Care, onde eu posso fazer unitário ou massivamente, essas duas ações eu consigo fazer diretamente em cima da linha, que é editar e que é fazer o reset da linha. E o último aqui, que é o reloginho, é bem legal também, gente, porque é o histórico das conexões, né? Então, quando eu abro o histórico das conexões, eu vou trazer uma listagem de todos os dados que eu recebi das últimas sessões. Então, olha, eu tenho aqui que esta última sessão, que ainda está online, vou aumentar até um pouquinho o tamanho da letra, que acho que fica mais fácil para vocês. Essa última sessão, que começou às 15h41 do dia 11, ela ainda está online, ela está durando 19 horas, tá bom? E aqui eu tenho todos os dados dela, com qual IP ela está trafegando, né? Qual a quantidade de uploads e downloads que essa linha já fez, o total trafegado dentro dessa sessão. Então aqui eu estou vendo sessão por sessão, qual o e-mail que foi recebido nessa sessão, a tecnologia, ok? E aí eu tenho a localização sessão por sessão. Então, como aqui, né, o que está acontecendo para mim? Eu estou vendo esse equipamento é um equipamento que está estático. Se eu for olhar esses dados aqui, eu vou enxergar que eu tenho todos eles na mesma posição. Mas se eu tivesse ele instalado num rastreador, eu ia ver que as seções estariam sendo mudadas de acordo com a mudança de antenas que eu tenho. E aí existe um botãozinho aqui em cima, onde vocês podem até mostrar o traqueamento disso, tá? De novo, não é uma plataforma de rastreamento, obviamente, mas vocês conseguem até verificar por quais antenas esse veículo tem passado ultimamente. Ele mostra a localização da primeira posição, de todas as posições intermediárias e da última posição. Sendo que aqui em cima vocês ainda tem um filtro, né? Para poder dizer de quanto a quanto, né? De qual período vocês querem ver os dados dessa sessão. Vocês também podem exportar esses dados para um Excel para trabalhar com essas informações de uma outra forma ou processar essas informações para tirar e extrair outros dados que são muito pertinentes aí num determinado momento ou numa situação crítica em que vocês precisam fazer isso. O fato de a gente ter o IP também é interessante para que a gente possa ter um monitoramento do que está acontecendo, né? E existem muito mais informações que normalmente a gente não libera de cara, mas que se vocês precisarem, é só também abrir um chamado com a gente, que a gente pode processar essas informações e mandar relatórios para vocês, num caso de mais necessidade, tá? Mas isso é bem interessante, você tem todo esse histórico e você pode exportar e trabalhar com esse histórico. Se eu voltar lá para onde a gente estava, então, além de a gente ver essas sessões abertas, a gente vê o período de duração da sessão, a quantidade de dados trafegados em cada sessão, até a geolocalização de cada uma dessas sessões também, é importante a gente dizer que aqui em cima a gente tem todos esses filtros, e além de ter todos esses filtros, isso é um padrão da plataforma. Então, qualquer tela que vocês tiverem, aqui em cima vocês podem filtrar esses dados, tá? Quando a gente fala, por exemplo, do ICCID, se vocês quiserem filtrar um agrupamento de dados, se vocês colarem aqui vários ICCIDs separados por vírgula, vocês conseguem fazer um filtro massivo nessa tela, tá bom? Ele aceita até 500 consecutivos. Então, se vocês tiverem uma planilha e vocês quiserem filtrar 500 ou 100 ICCIDs para poder enxergar e trabalhar com eles, vocês podem aplicar esse filtro diretamente através desse campo, tá? Qualquer um deles, quando se fala de data, você tem data inicial e data final. Gente, me perdoem aqui, peraí, só um minuto. Eu tive, não sei se vocês viram na imagem, eu tive uma invasão de um gato passando aqui. Então acabou a minha tela acabou saindo do lugar. Deixa eu voltar a tela para cá também. Júlio, voltou a enxergar a tela aí novamente no Voltou normal, compartilhamento? viu, Davi? Ok, obrigado. Voltou sim. Nada. Tive uma invasão aqui de um penetra na festa. Eu vi perigoso. Você viu? Estava brigando aqui, de repente passou voando aqui em cima da minha mesa. Mas acontece.
Então, essas filtragens, quando a gente está falando de data, inclusive a gente tem data de início, data de fim, essas filtragens todas, ela é padrão dentro da plataforma. E aqui em cima, gente, a gente tem alguns botões extras, inclusive esses botões de filtro. Então, a gente tem um filtro avançado que a gente pode entrar aqui, onde, através desse filtro avançado, a gente pode construir um filtro composto por vários campos, né? Então, a gente pode dizer, através desse filtro aqui, que eu quero o ICC-ID tal, com o último IP tal, com a rede tal. A gente constrói essa filtragem, tá? E, através dessa construção, a gente aplica essa filtragem. Então, a questão de filtros ela é realmente bastante poderosa. O que mais eu tenho aqui em cima? Eu tenho a exportação direto para Excel ou a exportação em CSV. Então, todos os dados que vocês estão vendo aqui, vocês podem fazer a exportação dessas informações e trabalhar de forma remota em outra aplicação. Vocês podem ligar e desligar as colunas que vocês estão vendo. Então, está ocupando muito espaço aquela coluna de informação, ou não quero ver agora o e-mail. Então, posso esconder isso e deixar minha tela um pouco mais clean, para ficar mais fácil de vocês trabalharem. Inclusive, na hora de fazer essa exportação, vocês podem também escolher quais são as colunas que vocês querem exportar ou não, tá ok? E aí vocês têm mais um botãozinho aqui que é bem interessante, que é o botãozinho que a gente chama de widget. O que são os widgets? São formas de vocês poderem salvar estes filtros num card para poder acessar isso de forma mais rápida, tá? Então, vou tentar fazer uma filtragem aqui através de saber quem está online. Vamos aplicar esse filtro no online aqui, ó. E aí eu tenho um filtro, eu estou com todas as minhas linhas online. Aí eu vou e vou salvar esse meu widget, tá? E vou chamar isso aqui de online. Salvei, widget salvo. E aí eu tenho aqui no meu menu como acessar diretamente esses filtros pré-salvos. E esse filtro que eu acabei de salvar, ó, ele vira um tag e ele já me diz até qual que é o resultado dessa filtragem. Então, na plataforma atual, vocês tinham até cards logo na primeira tela, que não tem nessa plataforma, que diziam quantos estão online, quantos estão offline. Hoje, a gente tem isso de uma forma muito mais flexível. Se a gente salva esses widgets, eles vêm parar aqui e eles são automaticamente atualizados, tá? Então, não é porque eu salvei o filtro, no momento que eu salvei tinha 3 registros, que vai sempre ficar mostrando 3 registros. Se essa realidade alterar, o card altera aqui também. Então, é uma forma de vocês verem rapidamente o resultado de alguns filtros. Se vocês clicarem em cima deles, vocês vão diretamente para a tela onde vocês aplicaram aquele widget com o resultado do filtro já. Então, vocês não têm que ficar refazendo aqueles filtros que vocês usam muito, tá? É para isso que serve essa funcionalidade. Um pouquinho mais para frente, então, e de novo, aqui o objetivo não é a gente entrar em detalhes de tudo, como é que edita, como é que faz, o que pode, o que não pode, como um grande onboard, mas é vocês terem uma visão geral de tudo que é possível, tá bom? A gente vai ter muitas conversas ainda a esse respeito. Por último, ou quase por último aqui, né, mas a gente tem um grande grupo aqui, que é o grupo do Custom Care. É dentro do Custom Care que vocês aplicam as ações que vocês podem e que vocês querem dentro de uma linha ou dentro de um grupo de linhas, né? Que ações são essas? Como isso funciona? E o que vocês podem fazer nessa fase do pré-lançamento? Então, hoje, vocês têm dentro do Custom Care as ações que vão desde o reset e colocar o tag em lote, que é o resetar e a informação de cliente. Vocês têm o bloqueio e o desbloqueio técnico da linha. Então, vocês podem, a qualquer momento, pedir para a linha ser bloqueada e desbloqueada em relação a tráfego. Vocês têm a solicitação de cancelamento. Vocês têm a suspensão e a reativação. Suspender é enviar essa linha para solicitar essa linha para suspensão Anatel e o reativar é voltar essa linha da suspensão Anatel. E as solicitações. As solicitações é o que acontece, e eu vou mostrar agora, no fluxo de operacional de todo o Custom Care. Fala, Tesser.
Davi, eu não vou me arriscar a responder a pergunta do Flávio. Tá Ele bom? pergunta se é possível mudar a sequência das colunas. Não, neste momento não, tá? Você só pode mudar nesse momento. Está sendo aplicada o desenvolvimento de uma nova feature, onde vai ser possível a gente ter muito mais flexibilidade sobre essas colunas, mas no momento, dentro daquelas que estão liberadas, o que você pode fazer é dar um hide ou voltar a mostrá-la, tá bom? Essa é a funcionalidade que a gente tem hoje. Por quê? A gente está bem focado agora em acertar o pré-lançamento, liberar o lançamento, vocês já poderem utilizar isso é muito em breve, tá? A gente vai falar um pouquinho depois sobre datas, mas muito em breve vocês já estarão utilizando essa plataforma no lugar da outra. Hoje, essas plataformas elas não trabalham em paralelo, elas só recebem os dados. Tudo que vocês quiserem de fato fazer, façam no portal 1.0 ainda, tá bom? A hora que for feita a transição, aí vocês vão cair diretamente nessa plataforma, ela já vai estar com todos os dados sincronizados, e aí vocês começam a usar a partir daquele momento a plataforma 2.0, tá? Muitas coisas estão planejadas e serão lançadas logo depois do lançamento. Então, muitas features já estão prontas e não estão liberadas ainda, até para não tumultuar demais o uso. Então, a gente está tentando deixar o mais as is possível nesse momento, mas muitas outras coisas estarão sendo liberadas na sequência. Então, o pessoal vai começar a usar primeiro. A grande preocupação é essa: é vocês usarem, é vocês não terem dor de cabeça, é vocês não terem em momento nenhum qualquer trava na operação de vocês e depois vocês vão recebendo muitas outras novidades, tá bom? Então, espero ter respondido a pergunta. Tudo isso está no radar, mas hoje a gente está limitando um pouquinho para dar foco na utilização da plataforma. O que eu estava dizendo aqui, voltando ao assunto, é como é que funciona o operacional do Custom Care. Qualquer uma dessas ações que vocês fizerem aqui, elas são ações de, primeiro, você escolhe que ação que você quer. Então, quero fazer, por exemplo, uma suspensão de SIM card. A partir do momento que eu vou fazer a suspensão do SIM card, ele me dá aqui quais são os meus SIM cards, eu coloco os SIM cards que eu quero num carrinho. Então, isso aqui é mais ou menos a ideia, né, de um e-commerce. Então, eu seleciono e coloco no carrinho aquilo que eu quero operar, tá bom? Puxa, mas Davi, eu quero suspender 100 linhas. Eu tenho que filtrar uma por uma? Não. Aí você vai carregar direto uma carga com uma lista com os ICCIDs que você quer suspender. Então vocês têm duas formas. Isso aqui que eu estou explicando vale para todas as ações do Custom Care, tá? Seja uma ativação, seja uma reativação, seja um bloqueio, seja um desbloqueio. Todas elas vocês vão trabalhar da mesma forma. Primeiro, seleciona as linhas, coloca no SIM card. Essa seleção pode ser manual ou pode ser em lote através de arquivo. Coloquei uma linha no SIM card, então vou pegar uma determinada linha aqui, vou colocar no carrinho, tá? Aí aqui em cima vocês vão ter o símbolo do carrinho dizendo, olha, já tem uma linha selecionada. A partir deste momento, ele vai me mostrar, eu avancei para o carrinho, ele me mostrou todo mundo que está na minha lista pré-selecionada. Eu posso lá, inclusive, arrancar, remover essa linha, porque eu não quero mais operar aquela linha. E a partir do momento que eu sei, de fato, aonde eu quero aplicar aquela ação, aí eu vou vindo no processar. A hora que eu mandar processar, isso vai virar uma solicitação, tá bom? Por quê? Porque tudo que vocês fazem aqui, como vocês podem fazer em grandes quantidades, isso vai gerar uma solicitação que vai ser processada e ao término do processo dessa solicitação é que ela muda o status da solicitação para ativada. Então, se é uma linha só, essa mudança é muito rápida, é praticamente instantânea. Se forem muitas linhas, o status pode ser mantido por um tempo em processamento, até que depois ele passa o status para finalizado. Quando o status da solicitação está finalizado, significa que tudo aquilo que vocês pediram dentro daquela solicitação foi realizado, tá? E antes da solicitação ser processada, ela precisa ser aprovada. Então, a partir do momento que a gente der o processar aqui, e ele me confirma, né? Eu peço uma confirmação se eu quero de fato processar, isso virou uma solicitação para mim, tá? Então, se eu for lá nos Custom Care, na solicitação, isso aqui, ó, virou uma solicitação de suspensão, tá bom?
Gente, neste momento, por causa que vocês estão no pré-lançamento, vocês viram que eu apertei o botão e ele até mudou de tela. Ele não permitiu que eu fosse para o próximo passo, que é a aprovação. Por quê? Porque a gente está travando as aprovações para que nenhuma dessas ações sejam de fato realizadas. Porque quem manda hoje nas linhas de vocês é o portal 1.0 e não o 2.0. Só que o 2.0 ele já está praticamente integrado com todas as operadoras. Então, para evitar que qualquer ação seja realmente realizada do lado de cá, vocês podem brincar com todo o Custom Care até o momento de executar, só que a execução não vai ser realizada, porque a gente já está praticamente no finalmente de todas as integrações. Então, qualquer ação que vocês fizerem aqui, ela vai parar nesse momento, tá bom? Depois que isso for lançado, aí a gente passa a tirar essa trava e vocês vão fazer a solicitação, vocês vão cair diretamente em um botão de aprovação e aí ela vai ser executada. E Davi, por que que existe essa aprovação? Porque a gente pode criar níveis e perfis de usuários diferentes, onde um usuário dentro da empresa de vocês pode pedir o bloqueio, mas somente um outro usuário administrativo pode, por exemplo, aprovar esse bloqueio. Então, vocês vão definir como é que vocês vão querer trabalhar, tá? Eu vou dizer como é que os usuários de vocês hoje vão ser importados e criados, e vocês depois vão ver como é que a gente pode administrar esses usuários e mudar as condições de trabalho desse usuário. Então, todos os Custom Care vão trabalhar da mesma forma. Alguém me perguntou sobre tag em lote. Basta eu vir aqui em informação de cliente e subir, por exemplo, um arquivo. Aqui eu não preciso nem fazer a seleção, eu já subo um arquivo onde eu tenho o ICC-ID e eu tenho qual é a informação que eu quero colocar. E aí ele já vai subir isso em lote para mim, tá? Então a gente sempre mostra como é que funciona, tá? Então eu simplesmente dou aqui, ó, o formatinho para mim e aí a gente pode mostrar e fazer automaticamente, desculpa, mostrar não, a gente pode carregar automaticamente aqueles tags para uma grande quantidade de linhas, ok? Julio, não sei se você observou, mas acho que alguém escreveu lá na perguntas e respostas também, além do chat, tá? Não sei se você está olhando isso, Eu já apareceu aqui respondi para ali mim. também, Davi. Ah, Obrigado. legal, obrigado. Então, isso aqui é todo o Customer Care trabalha dessa forma. Por último, o que a gente tem é o controle de acesso, aonde cada um de vocês vai entrar na plataforma e todos os usuários que existiam na plataforma 1.0 foram carregados para a plataforma 2.0. Entretanto, a gente não pode ter acesso à senha de vocês. Então, esses usuários foram carregados, mas as senhas foram resetadas na plataforma 2.0. Eu vou explicar como é que vocês vão cadastrar uma nova senha para poder usar a plataforma. Você fala, puxa, Davi, posso usar a mesma senha que eu usava antes? Pode, não tem problema nenhum. Essa senha só não foi carregada por questões de sigilo de informação. A gente não acessa a senha de vocês. Então, vocês vão ter que escolher uma senha novamente. Pode ser a mesma, pode ser uma nova, tá bom? Existem alguns critérios de escolha de senha e talvez a senha antiga não obtenha, né, não corresponda a esses critérios, aí vocês são obrigados a escolher uma nova. Mas o que eu quero, é importante vocês saberem, é que neste momento, vocês vão entrar e vocês vão ver todos os usuários que estão registrados para a plataforma de vocês, e todos vocês estão entrando com um perfil único, que é um perfil de administrador, tá bom? E vocês vão poder analisar dentro da conta da empresa de vocês se existe algum usuário que porventura nem possa mais acessar, não está mais na empresa, né? Às vezes, por segurança, o pessoal esquece de retirar esses usuários. Como a gente está mudando de plataforma, esses usuários estão sendo importados, a gente pede para que todos vocês revisem para verificar se vocês não têm usuários que não deveriam estar lá. Vocês vão ter acesso ao botão de excluir. Então, se vocês encontrarem usuários que não fazem parte do atual quadro, excluam esses usuários. E depois a gente vai poder conversar, ou vocês vão poder solicitar para a gente, dizendo: olha,
Eu tenho, já limpei a minha base de usuários, mas eu tenho determinados usuários que eu queria que fossem, por exemplo, somente leitura. Eu queria que fosse um usuário é, que só acessasse a parte de faturamento, que não pudesse trabalhar nas linhas. Então agora a gente vai ter condições de criar esses perfis para vocês e colocar esses usuários em perfis diferentes, tá bom? A partir do momento que a gente pré-definir a maior parte dos perfis, a gente vai liberar esses perfis e vocês mesmos vão poder depois fazer a edição desses usuários e criar os usuários novos. Nesse momento, se faltar algum usuário, vocês pedem para a gente, pede para o nosso NOC, a gente tem lá tanto o telefone da Core quanto o atendimento via e-mail, né, que é o atendimento@corewireless.com. Basta pedir para a gente cria esse usuário para vocês aqui também, tá bom? Então, o que vocês não puderem fazer, o que vocês não conseguirem fazer aqui, é só falar com a gente que a gente faz para vocês. O último menu, para eu poder deixar aqui os últimos 10 minutos para responder qualquer pergunta, é um menuzinho de ajuda, onde a gente está construindo um FAQ, né? E esse FAQ, inclusive, vai ter como resposta aquilo que vocês estiverem perguntando para a gente nos próximos dias, e a gente vai colocar aqui essas principais perguntas, essas principais respostas para ajudar vocês a poderem trabalhar cada vez melhor com a plataforma, tá? Esse, gente, foi o overview que eu queria dar para vocês de como a plataforma está trabalhando. Existe muito mais coisa por trás, e vocês vão ver isso depois do lançamento, né? Mas a preocupação agora é que a gente integre vocês a essa plataforma, interaja com vocês em relação a essas funcionalidades, faça o lançamento e a partir daí vocês vão receber periodicamente novidades e funcionalidades que estarão sendo liberadas, ok? A última coisa que eu queria falar é o que vai acontecer a partir de agora? Todos os usuários de vocês já foram cadastrados dentro das respectivas empresas, ok? Vocês vão receber ao final aqui um disparo de e-mail que para cada usuário cadastrado, vocês vão receber um e-mail que vai poder clicar nesse e-mail com uma senha virtual, onde vocês clicam e podem substituir a senha fornecida pela senha de vocês. Este é um caminho. Puxa, Davi, não recebi o e-mail, está na minha caixa de spam, aconteceu qualquer problema. O que vocês podem fazer também? Vocês podem cair no log da plataforma, tá? Olha aqui, vocês vão acessar através do endereço core.sitro.com. Esse é o endereço que vocês vão acessar a plataforma. Até, Julio, se você quiser colocar no chat, por favor, pode já liberar esse endereço para eles. Você E a repete partir para do mim, por favor? é, www. core.site. Eu estou colocando aqui já, ó. Acho que fica mais fácil. Já coloquei, gente. Obrigado. Fica mais rápido que eu já estou com copy-paste aqui. Então, o que vocês têm a partir deste momento, né? É que se vocês colocarem o e-mail de vocês, que e-mail é esse? O e-mail que estava cadastrado na plataforma 1.0 e o mesmo e-mail que vocês receberam o convite para o evento. Colocando este e-mail, puxa, Davi, mas eu não sei a senha. Clica no botãozinho esqueci minha senha e aí vocês vão receber um e-mail de volta com um link para escolher a nova senha que vocês querem utilizar. A partir desse momento, vocês vão ter acesso à conta de vocês, com muitos dados já lá. Como eu disse, não está ainda 100% de todas as linhas atualizadas, mas vai ter uma nova carga de atualização na semana que vem. Então, vocês já começam a poder olhar. Puxa, Davi, mas o dado que está lá é real time? Olha, o dado que está lá é real time, exceto para uma operadora que é a Vivo. Os outros você já tem real time, tá? Então, dados de leitura, a linha está online, a linha está offline, é tudo real time. Vocês não fazem ação, mas vocês recebem os dados daquilo que está encontrando. Acabei de ver aqui um e-mail not found, tá? Pode acontecer duas coisas para isso. Acho que foi o Diogo que me deu essa mensagem, né? Pode ser que eu estou falando aqui e o pessoal ainda não terminou a carga, porque eu tinha pedido para não fazerem antes de a gente conversar. Então, por favor, aguardem mais um momentinho e eu vou checar se o pessoal já subiu.
mas isso vai acontecer nos próximos minutos. Se alguém, daqui a 1 hora, ainda não conseguiu subir, é só entrar em contato, manda um e-mail lá para o atendimento@corewireless.com, que a gente checa e faz a liberação do usuário de vocês. Mas pode ser, como muita gente respondeu aqui, que ainda não conseguiu conectar, pode ser que a carga ainda não subiu, tá? Eu pedi para a gente sincronizar, mas provavelmente eles vão subir após a meio-dia. Beleza? Então, me perdoe, mas vai acontecer isso. Então, daqui a pouco vocês tentem de novo. Basta colocar o e-mail e o esqueci minha senha. Fala, Julião. Davi, duas coisinhas. Uma delas, o Regis fez uma pergunta sobre a possibilidade de uma hierarquia na plataforma que permita acesso a apenas um pool específico de linhas. Queria que você falasse um pouquinho se é apenas a tag, e aí você filtra, ou se existe uma possibilidade futura de hierarquia criada de tal forma que um usuário só consiga acessar um determinado pool de linhas. E depois pedir só um. Queria só deixar uma última mensagem depois que você terminar e Tá? apresentar o time comercial, time de produto, todo mundo que está aqui com a gente, tem Pô, pessoal de legal. produto financeiro, comercial, e colocar o time comercial à disposição dos clientes também. Mas quero que você, por favor, termine aí também, não quero te atrapalhar. Legal. Então, vamos lá, rapidamente. Tinha mais duas outras perguntas que me passaram aqui em paralelo. Então, queria falar dessas três. Hierarquia. Sim, a plataforma tem um sistema, uma funcionalidade, de novo, que ainda não está liberada, tá? Mas que ela pode trabalhar com cliente pai e cliente filhos. Então, você pode criar uma estrutura suberárquica onde você pode dizer que determinadas linhas pertençam a um subagrupamento de vocês. Isso não está liberado ainda, não estará liberado no lançamento, mas muito em breve, para quem precisar e vai falando com a gente pode ir priorizando esses lançamentos para que isso possa ser colocado. Outra coisa que não está liberada agora, mas já deve sair a partir da virada do mês, o sistema trabalha com português e inglês. Ele já está implementado, a gente está fazendo a revisão do idioma inglês, mas eu tive lá no disparo dos e-mails alguns dos nossos clientes que são de fora, porque a gente trabalha Latam, né, perguntando sobre essa possibilidade. Então, estou respondendo aqui também, já será muito em breve, após o lançamento, colocado a parte de multilinguagens, ok? E a terceira é a questão de multi-empresas. Às vezes a gente tem clientes aqui que o mesmo usuário administra mais de uma empresa. Isso agora também é possível. No Portal 1.0, a gente criava usuários diferentes, com nomes os diferentes, e vocês precisavam logar de forma diferente. Agora, o login não é mais feito pelo nome, é feito pelo e-mail. A plataforma só aceita um e-mail, então a gente não consegue criar mais de um usuário com o mesmo e-mail, mas a gente tem uma funcionalidade que vocês podem pedir para o nosso NOC, se tiver um caso específico sobre isso, onde a gente coloca o mesmo e-mail de vocês administrados ou relacionados a mais de uma empresa. E aí, quando vocês entrarem no menuzinho aqui do lado direito, ó, vai aparecer para vocês a possibilidade de troca de empresa. E aí eu posso escolher uma empresa diferente, mudar de empresa, e eu não preciso nem fazer o logoff e login novamente, tá? Acho que era isso, Julio. Tem mais alguma pergunta? Tem mais duas, Davi. Uma Vamos lá. delas, quem nos mandou foi o Paulo, perguntando quando a gente pode disponibilizar a documentação de API. Tá. Quer E fazer a, as duas segun, primeiras? e a Faz segunda as do duas, eu já Gilson, respondo. a segunda do Gilson, perguntando se suspensão e cancelamento fica, por enquanto, solicitação por e-mail. Suspensão e cancelamento, como hoje quem está mandando é a 1.0, continua trabalhando tudo igual, tá bom? A partir do momento da data de lançamento, da virada, vocês vão poder fazer a solicitação por aqui. Se vocês estiverem solicitando para alguma das operadoras que já estiver integrada uma suspensão, vai ser instantâneo e automático. Se a operação não for integrada, isso vai cair para a nossa equipe de atendimento e a nossa equipe de atendimento vai fazer, não sendo mais necessário o e-mail, tá bom? Então, isso vai ser feito com o disparo da solicitação direto de dentro da plataforma. Quanto à API, que acho que foi a pergunta do Paulo, se eu não me engano, né, Júlio? Isso mesmo, isso O mesmo.
que a gente está fazendo? Paulo, as APIs já estão documentadas, estão passando por processo de revisão final, né? Por causa de questões de segurança, mas elas já estão todas documentadas. A gente tem alguns pouquíssimos clientes que já estão testando as APIs, e a partir da virada, a gente vai poder criar, porque quando a gente tem já o usuário de vocês, dentro desse usuário, eu vou aqui no back-office da plataforma e vou liberar esse usuário para ter acesso à API. A partir do momento que eu liberar esse usuário de vocês para ter acesso à API, vocês vão receber um outro e-mail com nome de usuário e senha específico para a API, onde, através desse usuário e senha, o sistema vai gerar um token eletrônico e toda a conversação que vocês fizerem com a API vai ser através desse token eletrônico, né? Se um dia vocês precisarem, a gente elimina esse vínculo daquele usuário com a API para que a gente quebre esse acesso e aquele usuário não possa mais acessar a API de vocês, acontece por questões de segurança, né? Uma troca de funcionário, alguma coisa nesse sentido. A gente não está priorizando isso agora para não ter uma sobrecarga, tanto no nosso CX quanto no trabalho de vocês. A concentração agora a gente quer que seja no uso da plataforma. Mas tendo a virada, a gente já libera isso para que vocês já comecem a estudar e possam fazer uso da API também, tá, Paulo? E agora a API é uma API completa, tá? É uma API onde vocês podem consultar linha, status de linha, praticamente todas as funções podem ser feitas que vocês estão autorizados a fazer, né? Podem ser feitas via API. Davi, surgiram mais duas aqui, tá? A gente É, está na hora aqui, mas vamos lá, vamos responder. O eu acho que pessoal rapidinho está para a gente massivo aqui encerrar. ainda. O Fábio pergunta se para extrair a relação das linhas da plataforma é feito como é hoje também feito na plataforma 1.0, se o processo é o mesmo. Quando ele fala extrair dados, se ele quiser trazer isso para um Excel ou para um CSV. Então, imagino que é essa Isso, pergunta, né? Sim, é isso. muito parecido. Então, basta você ir nas suas linhas, aplicar um filtro ou não, vir aqui em cima e extrair. Você quer gerar um Excel ou você quer gerar um arquivo CSV. Então, você vai apertar aqui, ele vai perguntar quais as colunas que você quer exportar e você manda gerar. Ele vai gerar esse arquivo para você. Se for um arquivo muito grande que demora, ele vai gerar uma atividade e vai aparecer aqui em cima, no sininho, que aquela atividade terminou para você poder fazer o download do arquivo, tá? Então é de forma muito parecida, só que agora você pode gerar tanto o Excel quanto o CSV. A E a última outra está aqui no pergunta? chat, é do Wagner, perguntando sobre as APIs atuais, se elas vão parar de funcionar ou não, porque eles têm processos rodando através da API atual. Puxa, legal, legal. Então, assim, a gente tem hoje somente pouquíssimos clientes que a gente liberou o teste da API da 1.0. Depois a gente deu um freezing para não ter mais clientes utilizando, exatamente porque a gente começou esse processo de migração, né? Todo o projeto que migraria para uma nova plataforma. Mas esses pouquíssimos clientes, e acredito então que o Wagner seja um deles, eu pessoalmente vou entrar em contato com eles a partir de segunda-feira e a gente já vai liberar para esses clientes a documentação da API atual, para poder fazer a migração, tá? Então, para você poder refazer o teu processo, porque após a transição, a API atual, ela não vai parar de funcionar ainda, mas os dados estarão desatualizados. A gente até está achando uma forma de manter por mais um tempo esses dados ainda atualizados lá, mas pode ter a desatualização. Então, o que a gente vai, a partir de segunda-feira, é conversar já com esses pouquíssimos clientes e já fazer esse processo de ter acesso à documentação. A documentação é muito mais completa, tem muito mais coisa, mas você foca somente naquilo que você está usando hoje para não parar a tua operação, tá bom? Então, qualquer coisa, como todos os convites desse evento foram mandados, inclusive, diretamente por mim, da minha caixa postal, todos vocês têm acesso ao meu e-mail. Wagner, qualquer problema, pode falar diretamente comigo. Se eu não conseguir falar com você ainda na segunda-feira, pode me escrever, que a gente já faz essa orientação e já manda para você a documentação da API. Legal, Gente, Davi. do meu lado era isso. Muito obrigado a todos. Ah, e por último, este material vai ficar disponível, essa gravação vai ficar disponível. A gente vai mandar para vocês depois o link. E a gente também está preparando uma série de slots, de pequenos slots, sejam documentais, sejam em slots de vídeo, para mostrar ações. Puxa, como fazer o bloqueio propriamente dito, como fazer
um desbloqueio propriamente dito. Então a gente deve gravar o nosso pessoal de CX essa gravação. Júlio, rapidamente aí para você apresentar as pessoas que você queria. Eu queria aproveitar essa oportunidade. Nós temos hoje aqui presentes a Andrea Trapp, gerente comercial da Corpora Brasil e Latam. Nós temos Renata Kobayashi Luiz, Maiara Natiani, nós temos o Ricardo Caldeirão. Toda essa estrutura comercial fica à disposição dos clientes também para apoiar não só o time de atendimento, liderado pela Andrea Diakov, o Cadu está aqui com a gente, a Bianca, o Luiz, eu vi o pessoal, eu vi o Fagner do financeiro, então eu queria primeiro o Rafa da área de produtos, agradecer também o nosso time, mas especialmente reforçar a Bruna, que é essencial, mas se eu esqueci alguém da Cor, me desculpe, pessoal, é que eu não estou lendo nome a nome, tá? Mas eu queria, na verdade, dizer que o nosso time comercial também pode ajudar nesse processo de migração, e é até uma ótima oportunidade para a gente agendar uma reunião presencial ou por vídeo e estarmos ainda mais perto de vocês. Então, contem comigo. Eu sou o Júlio Tesser, quem não me conhece, né? Sou vice-presidente da Corpora América Latina, mas a gente tem a Andréia, a gente tem a Renata, a gente tem o Luiz, o Caldeirão, tem a Maiara, a Natiane, todo mundo do nosso time comercial também à disposição, tá bom, pessoal? Legal, é isso mesmo. E a nossa equipe toda operacional também, nosso pessoal de CX, né? Muita gente já conhece a Diakov, que é a nossa líder no pessoal de CX. Estamos todos à disposição de vocês para ajudar naquilo que for possível, ok? Então, qualquer problema, qualquer bug que vocês encontrem, a gente sabe que toda transição é sempre um desafio, né? Mas a gente está aqui junto com vocês para que esse desafio seja superado. Tá? Contem conosco, porque a gente conta com vocês hoje e sempre. Vai ficar disponível sim, Gilson. A gente vai continuar mandando e-mails para vocês, com a mesma base que a gente tem conversado com vocês essa semana, dizendo aonde vocês podem ter acesso a essa gravação, aos próximos vídeos também. A gente tem um canal privado de YouTube só para os nossos clientes. A gente vai liberar esse acesso para vocês e vocês vão poder enxergar lá tudo que a gente gravou aqui nessa apresentação e nas próximas. Beleza, pessoal, muito obrigado, viu? Em nome da Cora, a gente agradece bastante a presença e o tempo investido aí por cada um de vocês. Um abraço, contem com a gente. Um ótimo final de semana a todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.